Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 23 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 31 ao 47. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João Batista, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho ao meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuis a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, é grande a alegria nesse dia de partilhar com vocês mais uma vez a palavra do Senhor, essa palavra de salvação. E quando nós lemos os evangelhos e proclamamos que a palavra é palavra da salvação, nós não estamos falando da boca para fora. Nós estamos falando a verdade, porque essa palavra é palavra do Senhor Jesus, é palavra de salvação, é palavra de vida eterna para cada um de nós. Que possamos cada dia mais amar a palavra de Deus, que possamos cada dia mais querer colocar em prática aquilo que a palavra de salvação nos ensina, para que possamos crescer na fé dia após dia. No Antigo Testamento, para que o testemunho de alguém fosse verdadeiro, ou melhor, para que o testemunho de alguém tivesse valor, era necessário que 2 ou 3 pessoas pudessem confirmar aquele testemunho. E Jesus, então, ele vai trazer nesse evangelho um grande ensinamento. Primeiro, Jesus vai falar de João Batista, e depois vai falar do testemunho do próprio Pai, porque João Batista foi aquele que testemunhou: vem um depois de mim, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E ele testemunhou ainda mais: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele ainda disse: eu não sou o Cristo, eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor.
E João Batista, então, ele deu esse testemunho de quem era Jesus. João Batista confirmava para aquelas pessoas que quem viria depois dele era muito maior do que ele. E o segundo testemunho é o testemunho do Pai. É o testemunho daquele que enviou Jesus. É o testemunho do Pai que envia e que está com Jesus a cada momento. Porque isso é maravilhoso. Jesus, ele não fez nada dizendo eu faço. Tudo que Jesus fazia, ele declarava que ele estava fazendo em nome do Pai. E a Bíblia, as Escrituras, as profecias do Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Mas aqueles homens, aquelas pessoas com o coração endurecido, não queriam dar crédito à verdade. E Jesus então os repreendeu como um alerta. E como um alerta para cada um de nós também. Porque nós só podemos reconhecer Jesus se nós deixarmos o amor de Deus entrar no nosso coração. Não há outra maneira, não pela letra, não por aquilo que nós possamos aprender nos livros, não. Nós vamos ver Jesus como Messias se nós deixarmos o amor de Deus penetrar no nosso coração. Se nós deixarmos que o próprio Deus possa nos mostrar o seu Filho. Porque se nós pegarmos, irmãos e irmãs, a história de Jesus, como Jesus nasceu, nós vamos entender isso. Quem foi adorar Jesus? Quem foi presenciar o nascimento do menino Jesus? Os 3 reis magos? Os pastores? Foram poucas pessoas. Mas foram essas pessoas que acreditaram na palavra e movidas pelo amor de Deus, foram ao encontro do Senhor. Foram guiados por aquela estrela para encontrar o menino Jesus, para adorá-lo e para levar os presentes. Nós só enxergamos realmente a verdade se nós estivermos carregados desse amor de Deus. Se nós lermos a palavra de Deus, gente, isso é muito importante. Nós temos que ler a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus como o próprio Senhor falando conosco. Nós temos meditado esses dias sobre a importância de acreditar, sobre a importância não somente de ouvir, porque a palavra do Senhor nos alerta: não sejais meros ouvintes, mas sejais praticantes, cumpridores da palavra de Deus. E aquelas pessoas, os fariseus, os mestres da lei e muitos que estavam ali, não conseguiam ver em Jesus o cumprimento da promessa. Porque isso depende também, e como dependia deles, a maneira que nós olhamos a verdade. Qual o Messias que aquelas pessoas esperavam? Esperavam um libertador? Alguém que iria tirar o domínio daqueles que os escravizavam, daqueles que os humilhavam? Alguém que iria destruir o Império Romano? Iria restabelecer a nação de Israel? Alguém que viria poderoso, grande? E o Messias, ele nasce de uma virgem, ele nasce numa manjedoura, ele não toma o poder de ninguém, ele não cria um império, ele não cria um domínio, mas o contrário, ele vem instaurar na terra o reino de Deus e a maior lei, que é a lei do amor. Jesus não veio para travar uma guerra material. Foi por isso que Jesus falou com Herodes: se o meu reino fosse desse mundo, eu não estaria aqui. Eu teria gente lutando por mim. Mas o reino de Jesus não é desse mundo. A forma de Deus governar não é igual ao governo desse mundo. E nós? Como nós vemos o Messias? Como eu vejo o Senhor?
Naquela época existiam pessoas que cada um tinha uma maneira de ver Jesus. Uns estavam atrás dele por causa dos pães que ele multiplicava. Outros doentes queriam uma cura. Outros queriam se alimentar da sua palavra. E quando Jesus foi muito severo e que ele disse que a sua carne seria comida, o seu sangue seria bebida, muitos se afastaram. Mas Jesus olha para os discípulos e fala com ele: e vocês? E aí Pedro então toma a palavra e diz: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, meu irmão, então, minha irmã, quem é Jesus para nós? O que nós fazemos ideia de ser o Senhor? Porque se Jesus é para nós, o Messias, se Ele é o nosso Deus, se Ele é o nosso Salvador, nós vamos confiar integralmente na Sua palavra e vamos nos esforçar todos os dias para viver de acordo com a Sua palavra. João Paulo II, o Papa, escreveu, e ele disse assim: a contemplação do rosto de Cristo só se pode chegar escutando no Espírito a voz do Pai, porque ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Assim, então, é necessária a revelação do Altíssimo, mas para acolher essa revelação é indispensável colocar-se em atitude de escuta. Olha que grande ensino do Santo Padre João Paulo II. Para nós reconhecermos Jesus, nós precisamos estar em atitude de escuta. Porque quem nos revela quem é Jesus é o Pai. E é pela graça do Espírito Santo que nós precisamos entender como os discípulos um dia entenderam quem é Jesus. E para nós tomarmos posse da palavra, nós precisamos estar em atitude de escuta. Nós temos muita dificuldade ainda de escutar a voz do Senhor, de escutar o Senhor nos falando, porque Ele nos fala todos os dias. E para nós recebermos a revelação do alto, nós precisamos nos colocar nessa atitude de escutar, de ouvir, de meditar, de alimentar da palavra de Deus. Não bastam somente palavras da boca para fora, mas precisamos estar com o nosso coração voltado para o Senhor, para escutá-lo e para tomar posse de tudo que Ele quer nos falar, de tudo que Ele quer nos ensinar. E nesse tempo de Quaresma, que nós somos chamados a viver a penitência, a renovação do nosso coração, nós temos esse propósito de fazer do nosso coração um coração que acolhe a palavra, um coração que acredita, que não questiona as verdades do Senhor, mas que age. Porque, irmãos e irmãs, isso é tão necessário e nós precisamos entender isso. A palavra de Deus é um todo. E é claro, quando nós ouvimos uma palavra de bênção, nós abraçamos essa palavra. Mas e quando a palavra é de repreensão? Nós acolhemos? Então nós precisamos acolher toda a palavra de Deus. Nós precisamos acolher todo o ensinamento do Senhor. São Gregório dizia assim: não se trata de conhecer alguma coisa sobre Deus, mas de ter a Deus na nossa alma. Olha para vocês verem que maravilha, que profundo isso. Não é conhecer alguma coisa sobre Deus, mas é ter o Senhor dentro de nós. É experimentar o seu amor todos os dias. É não viver somente a teoria da palavra, mas viver essa palavra que gera vida dentro de nós. Isso nós precisamos guardar no nosso coração.
Catecismo, no parágrafo 548, vai dizer assim: os sinais realizados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. E esses sinais nos convidam a crer nele. Os milagres fortificam a fé naquele que faz as obras do seu Pai, mas também podem ser ocasião de queda. Eles não pretendem satisfazer a curiosidade nem desejos mágicos. Apesar de os seus milagres serem tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns. Chega mesmo a ser acusado de agir pelo poder dos demônios. Olha que seriedade que o catecismo nos ensina. Os milagres podem fortalecer a nossa fé, mas podem também ser ocasião de queda quando nós não estamos procurando o Senhor da forma que Ele merece ser procurado. Quando nós procuramos o Senhor só por causa das coisas materiais, só para suprir as nossas necessidades, e não para nós amarmos a Ele de coração, da maneira que Ele merece. Meu irmão e minha irmã, hoje nós somos chamados a confiar no Senhor. Nós somos chamados a abraçar a verdade e deixar que essa verdade possa produzir frutos no nosso coração. Eu posso te garantir, se nós crermos o Senhor com o nosso coração, se nós tomarmos posse e viver a fé verdadeira, grandes coisas vão acontecer na nossa vida e na vida de todo o povo de Deus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque durante esse tempo de Quaresma, o Senhor tem falado tantas coisas ao nosso coração. Obrigado por nos amar, Senhor. Obrigado por nos corrigir, por nos exortar. Obrigado, Senhor, por se preocupar e por cuidar de cada um de nós, zelando pela nossa salvação. Senhor, que não sejamos como os fariseus, como aqueles que não acreditavam, como aqueles que duvidavam da verdade. Que nós possamos nos inclinar, Senhor, a acolher a sua palavra, a acolher a sua verdade no nosso coração e deixar, Senhor, que ela possa produzir frutos para a vida eterna. E como diz São Gregório, que não queiramos somente conhecer algumas coisas sobre o Senhor, alguns milagres, alguns momentos da sua vida, mas que possamos ter o Senhor na nossa alma, que possamos ansiar todos os dias ser do Senhor, entregar a nossa vida para o Senhor e deixar assim que através desse amor o seu nome seja glorificado na vida de todos que se abrirem. Eis-nos aqui, Senhor. Vem, Espírito Santo, e faça do nosso coração morada e habitação do Senhor. E onde nós estivermos, onde nós colocarmos os pés, que possamos ser sal na terra e luz nesse mundo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.